Alcino Alves Costa, um cidadão poço-redondense, só veio ao mundo depois que os últimos vestígios do cangaço se dissiparam. De fato, quando Corisco foi emboscado e morto em 25 de maio de 1940, Alcino ainda estava no ventre de Dona Emeliana, sua mãe. Foi com menos de um mês após a morte de Corisco que ele veio ao mundo sertanejo. Nascido em 17 de junho de 1940, pouco menos de 2 anos após a chacina de Angico e a morte de Lampião, sua Maria tão bonita, e mais 9 cangaceiros, Alcino jamais poderia imaginar que o chão que ele agora pisava ainda guardava as marcas de uma história sem fim. O fim do cangaço, na verdade, foi apenas o término dos personagens, jamais do contexto histórico em que estavam inseridos. Apesar de não ter vivido aqueles tempos, e como menino, não ter corrido mata dentro com medo de Lampião e seu bando, Alcino possui uma profunda ligação com o cangaço, muito além de sua reconhecida escrita sobre o tema. Esta ligação é mais forte e significativa do que se pode imaginar. Primeiramente, Alcino nasceu em Poço Redondo. E o que significa esse lugar na saga cangaceira? Poço Redondo foi o berço de mais de 3 dezenas de cangaceiros, além de renomados coiteiros. Alcino tinha um tio, Manuel Marques, irmão de sua mãe Emeliana, que aderiu ao cangaço com o nome de Isabelê. Além disso, ele se casou com Maria do Perpétuo, filha de China, um dos maiores amigos do capitão Lampião. Ou seja, Alcino era sobrinho de cangaceiro, genro de um amigo e protetor do cangaço, e vivia em um lugar que havia sido um reduto para muitos cangaceiros e coiteiros. Ele era filho de um sertão que traduzia fielmente a história e era conterrâneo de muitos que ajudaram a escrever suas páginas. Quando o cangaço chegou ao fim, e muitos dos sobreviventes passaram a viver sob as cortinas do esquecimento, foi Alcino quem bradou pelo reconhecimento e valorização de todos aqueles sertanejos intrépidos e destemidos. E não apenas dos ex-cangaceiros, mas também dos ex-coiteiros. Alcino foi um amigo cordial de Sila, a quem muito ajudou quando a ex-cangaceira e esposa de Zé Sereno descia de São Paulo para visitar sua extensa família. Ele também mantinha uma profunda amizade com Adília, a quem considerava uma verdadeira integrante da família, protegendo-a e acolhendo-a em muitas de suas necessidades. Foi igualmente amigo de Mané Félix, que frequentemente visitava sua residência, entrando sem precisar pedir licença. Ele também mantinha uma estreita relação com todos os irmãos Félix, das beiradas do Velho Chico, personagens importantes no coiteirismo da região. Alcino foi o responsável por resgatar a memória de Zé de Julião, tirando dos escombros do esquecimento e tornando, merecidamente, reconhecido como o mais ilustre e enigmático filho de Poço Redondo. Por muito tempo, nem mesmo a família de Zé de Julião preservou sua memória. Talvez a fama de ex-cangaceiro, cajazeira, sua trajetória política desastrosa devido à perseguição do poder, seus dramas e sua trágica morte tenham silenciado seus familiares, apagando-o também da memória sertaneja. Contudo, Alcino não aceitou essa situação. Com a verdade como aliada, ele fez renascer a grandiosidade de um homem. Nesse contexto, convivendo com a própria história, Alcino começou a registrar tudo com sua letra miúda. Foi assim que nasceram os Lampião além da versão, Mentiras e Mistérios de Angico e O Sertão de Lampião e Lampião em Sergipe, obras que se tornaram referências essenciais na historiografia do cangaço. Em seu mundo, que era Poço Redondo, Alcino se enchia de prazer e contentamento toda vez que um estudioso ou pesquisador do cangaço chegava. Suas portas estavam sempre abertas para figuras como Paulo Gastão, Luitar de Cavalcante, Ivanildo Silveira, Sabino Bassetti, Ângelo Osmiro, Manuel Severo, Juliana Pereira, João de Souza Lima, entre tantos outros. Nascido em Poço Redondo, convivendo em um meio e com pessoas assim, não poderia haver outro destino para Alcino senão apaixonar-se pelo cangaço, por toda sua saga e vereda. Hoje, seu nome é uma homenagem póstuma no Conselho Consultivo do Cariri Cangaço. E quanta gratidão ele certamente guarda por tudo que viveu e construiu. Alcino Alves Costa, em sua jornada de vida, não apenas se apaixonou pelo cangaço e sua história, mas também se tornou um guardião incansável dessa memória. Sua dedicação não se limitava a escrever e preservar fatos históricos. Ele se envolvia profundamente com as pessoas e as histórias que cercavam o cangaço. Sua casa, em Poço Redondo, era um verdadeiro ponto de encontro para aqueles que desejavam entender melhor esse período fascinante, e muitas vezes, controverso do sertão nordestino. Ele não se contentava em apenas estudar o cangaço à distância. Alcino vivia intensamente essa história, interagindo com os sobreviventes e seus descendentes, criando laços de amizade que transcendiam o tempo e as narrativas.
Com sua forma simples e acolhedora de ser, Alcino conseguia extrair relatos e informações que muitos consideravam perdidos para sempre. Ele compreendia que a história do cangaço não estava apenas nos livros ou nos documentos antigos, mas também nas memórias vivas das pessoas que conviveram com esse fenômeno. Em suas obras, Alcino buscava não apenas relatar os acontecimentos, mas também refletir sobre as razões e consequências do cangaço. Ele entendia que o cangaço era fruto de um contexto social, econômico e político específico, e que seus personagens eram, em grande parte, vítimas das circunstâncias em que viviam. Essa visão crítica e empática fez com que suas obras fossem amplamente respeitadas, não apenas no Brasil, mas também no exterior. Sua contribuição para a historiografia do cangaço é inestimável. Alcino Alves Costa conseguiu, com sua escrita e suas ações, manter viva uma parte fundamental da história nordestina, garantindo que as novas gerações compreendessem a complexidade desse movimento e sua importância para o entendimento do sertão brasileiro. Sua paixão pelo tema era contagiante, e ele inspirou muitos outros pesquisadores a seguirem seus passos, a mergulharem na busca pela verdade sobre o cangaço. Hoje, mesmo após sua partida, Alcino continua a ser lembrado como uma das maiores autoridades sobre o cangaço. Seu legado permanece, tanto nas páginas de seus livros quanto nas histórias que ajudou a preservar. Em Poço Redondo, sua presença ainda é sentida, como se ele nunca tivesse realmente deixado o sertão que tanto amou e defendeu. Alcino Alves Costa não foi apenas um estudioso do cangaço, ele foi um verdadeiro defensor da memória sertaneja, alguém que entendeu a importância de valorizar as raízes e a cultura de seu povo. Seu nome será para sempre associado à história do cangaço, não apenas por suas contribuições literárias, mas também pelo impacto que teve nas vidas daqueles que tiveram a sorte de conhecê-lo e aprender com ele. E assim, a história do cangaço, que Alcino ajudou a manter viva, continua a ser contada, não apenas nos livros e nos relatos históricos, mas também nas conversas, nas memórias e nos corações de todos que reconhecem a importância desse capítulo singular da história do Brasil. Alcino Alves Costa vive, portanto, não apenas como um nome na história, mas como um símbolo da luta pela preservação da memória de um povo e de sua cultura. Ao longo de sua vida, Alcino Alves Costa dedicou-se não apenas à preservação da história do cangaço, mas também ao fortalecimento da identidade cultural do sertão. Ele compreendia que o cangaço era mais do que um episódio violento na história do Brasil. Era uma manifestação da resistência e da luta de um povo contra as adversidades de um sertão árido e impiedoso. Essa visão holística o levou a enxergar os cangaceiros não apenas como bandidos ou heróis, mas como figuras complexas, moldadas por um contexto social brutal e desumano. Alcino não se contentou em apenas registrar fatos históricos, ele buscou entender a alma do sertanejo, o que movia aqueles homens e mulheres a abraçar o cangaço como forma de vida. Essa empatia e compreensão profunda se refletiram em suas obras, onde ele abordava o cangaço com um olhar crítico, mas também humano, evitando as simplificações e os julgamentos fáceis. Para ele, o cangaço era um fenômeno que revelava as contradições e as injustiças de uma sociedade marcada pela desigualdade e pela opressão. Seu trabalho foi além da simples documentação histórica. Alcino se envolveu ativamente na valorização das tradições culturais do sertão, promovendo eventos, palestras e encontros que reuniam pesquisadores, historiadores e entusiastas do tema. Ele foi um dos idealizadores do Cariri Cangaço, evento que se consolidou como um dos mais importantes encontros dedicados ao estudo do cangaço e das culturas do sertão nordestino. Seu nome, hoje, é uma referência dentro e fora do Brasil, sempre associado ao esforço incansável de manter viva a memória de um povo. Alcino Alves Costa também foi um educador no sentido mais amplo da palavra. Ele acreditava no poder da educação e do conhecimento como ferramentas para transformar realidades e construir um futuro mais justo. Em suas conversas, palestras e escritos, sempre buscava levar as pessoas a refletirem sobre o passado e a aprenderem com ele, entendendo que o conhecimento da história é fundamental para a construção de uma identidade coletiva e para o fortalecimento da cidadania. Embora sua morte tenha deixado uma lacuna irreparável na historiografia do cangaço, seu legado continua a inspirar novas gerações de estudiosos e amantes da cultura nordestina. Alcino Alves Costa vive em cada página que escreveu, em cada história que contou, e em cada pessoa que tocou com seu trabalho e sua paixão. Sua vida foi uma celebração da resistência e da perseverança do sertanejo, e seu nome permanecerá como um símbolo dessa luta. A memória de Alcino é, portanto, um patrimônio inestimável, não apenas para Poço Redondo, mas para todo o Brasil.
Ele nos ensinou que a história do cangaço, assim como a história de qualquer povo, deve ser contada em toda a sua complexidade, sem esconder suas sombras, mas também sem negar sua luz. Ele nos lembrou que o sertão é, antes de tudo, uma terra de homens e mulheres fortes, que, mesmo diante das maiores dificuldades, nunca deixaram de lutar por sua dignidade e por seu lugar na história. E assim, Alcino Alves Costa segue sendo um farol para todos aqueles que, como ele, acreditam na importância de preservar a memória, de valorizar a cultura e de entender o passado para construir um futuro melhor. Seu nome está gravado na história do sertão, e sua voz ainda ecoa, contando as histórias dos cangaceiros, dos coiteiros, dos sertanejos que,